No programa Alcance, discutimos a atuação do Ministério Público em relação ao preconceito e à discriminação. O Alcance, além de ser exibido na TV UFSC, está disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com/Ministério Público SC. Neste bloco, os promotores de justiça Luiz Marini Júnior e Sônia Maria Demeda Groisman Piardi respondem às perguntas do povo. Meu nome é Elton, tenho 20 anos, sou estudante. Qual a função do Ministério Público em função dessa nova lei sobre homofobia? Nós temos em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que trata especificamente dos crimes que tem como motivação a homofobia, né? A discriminação em relação às pessoas homossexuais ou de preferência sexual, pessoas que tenham certa preferência sexual do mesmo sexo. Ainda não há uma lei determinando ou capitulando cada crime específico da homofobia. Nós temos, todavia, uma gama de artigos do Código Penal que se aplicam a crimes que tenham motivação de homofobia, como são os crimes normais ou regulares previstos no Código Penal, de lesões corporais, homicídio, ou qualquer crime que tenha como motivação homofobia pode ser considerado um agravante do motivo fútil, do motivo torpe, quando é motivado por essas razões de preconceito ou de discriminação em razão da preferência sexual. Há uma discussão muito forte, muito grande no Congresso Nacional, com participação de toda a sociedade nacional, em razão da Câmara Federal e o Senado serem representantes dos estados e do povo, né, na proposta legislativa, e ainda está em curso esse projeto de lei não tendo ainda aprovação. Então, crime específico de homofobia ainda não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Mas assim, que nem aquele caso do primeiro vídeo que nós vimos lá no bloco anterior, que aquele moço foi agredido com palavras e jogaram uma garrafa nele por ele ser homossexual. Ali eu vejo a dificuldade maior como comprovar isso depois e como enquadrar isso, né, promotora? A dificuldade de quem sofre isso é justamente levar isso até... Aí existem as figuras dos crimes contra a honra, como a difamação, se a garrafa o atingiu, pode ter provocado alguma lesão, né? Então essa pessoa responderia pelo crime de lesões corporais, agravado, como o doutor Suzin disse, pelo motivo que ocasionou isso. Uhum. Então, eu particularmente entendo que essa ideia de criar a figura delitiva do crime de homofobia ou dos crimes de homofobia tem que ser muito amadurecida na sociedade, e especialmente porque nós já temos figuras delitivas que possam tipificar. Talvez o que fosse mais conveniente, há um projeto de lei muito recente, que é deste ano, que tenta agravar a pena, né, que propõe a agravação da pena no caso da motivação ser homofóbica. O mesmo se passa com relação aos crimes de violência doméstica ou familiar com relação à mulher. Os crimes são aqueles que já existem na legislação. Há a agravante, que foi incluída lá no artigo 61 do Código Penal, que se essa for a motivação, né, que for praticado contra a mulher que tenha tido uma relação familiar ou doméstica ou afetiva com o agressor ou com a agressora, aí sim se aplica um aumento de pena em função disso. E o processo também, no caso específico da Lei Maria da Penha, é diferenciado, né? Ele prevê também medidas protetivas com relação à mulher que podem ser aplicadas, e normalmente o são, previamente à própria denúncia, quer dizer, ao início do processo penal contra o agressor. Então, como afastamento do lar, né? A proibição de contato com a vítima por qualquer meio, seja telefone, e-mail, né? E até aproximação física, né? Determinada em 500, 800 metros, e caso o agressor, a pessoa que sofreu, que tem que cumprir essa medida, não a cumpre, ela vai incidir no crime de desobediência. Vamos ouvir então mais uma pergunta do povo.
Meu nome é Wagner, eu sou estudante. Eu queria saber se é certo algumas empresas não aceitarem pessoas com piercing, alargadores, tatuagem, essas coisas. Pois é, como é que fica nesse caso? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, até porque nós não teríamos como provar que esse foi o motivo, uma tatuagem, um alargador, um piercing, tenha motivado a não contratação. Porque no momento em que a pessoa vai fazer uma entrevista, né, ela se dispõe a concorrer, a participar de uma disputa por emprego, N situações são avaliadas. E dificilmente o avaliador vai colocar como sendo esta a razão de não ter escolhido aquele candidato. Mas não existe na esfera criminal uma figura típica que possa punir essa pessoa que em tese não contratou a pessoa ou fez uma chacota porque ela usa piercing. Não. Ficaríamos ainda na esfera daqueles crimes contra a honra, difamação, a injúria, né? Como é que funcionaria? Qual seria o procedimento do cidadão que se sente, então, discriminado por um caso como esse do rapaz que falou agora, que é por causa de piercing, alargadores? Ele levaria esse caso ao promotor de justiça. E quais seriam os passos, assim, que um promotor deveria tomar ou toma para verificar quando é ou não é realmente um crime? Na verdade, nós temos que fazer algumas distinções, né? Se ficar comprovado que foi por discriminação de uso de piercing ou outra forma de vida, né? de se portar na sociedade da pessoa que não foi contratada, pode dar margem a dano moral, que ofende a privacidade ou a honra do cidadão, né? Por outro lado, pode se caracterizar o crime de injúria, que é um crime contra a honra, mas que depende da iniciativa do próprio ofendido. É uma ação penal privada, que o Código Penal e Processo Penal prevê. Nesse caso, então, cabe à vítima providenciar a própria vítima ajuiza uma ação penal. No caso do Ministério Público, o início do processo é por uma denúncia, né, que é a peça inicial do processo criminal de uma ação penal pública. No caso da injúria, por exemplo, a queixa-crime. É uma queixa-crime, que é uma peça inicial deflagrada pela própria vítima, representada por um advogado. Por outro lado, há situações em que a própria presença de um piercing na pessoa pode ser contrária ou não habilitar essa pessoa para fazer ou trabalhar em determinadas áreas. Por exemplo, na área de moda, a pessoa ser modelo, às vezes uma das exigências é que não use nenhum acessório, né, como o piercing. Nós temos também a questão dos profissionais da saúde que não podem utilizar, principalmente aqueles que trabalham em sala cirúrgica, eles são impedidos de usar esse tipo de material. Então, cada caso tem que ser analisado sobre as suas peculiaridades e particularidades para ver se eventualmente se caracteriza uma discriminação ou não. Mas crime específico desse, como disse a doutora Sônia, não é previsto. E temos também um detalhe, né, doutor? Porque uma possível indenização por dano moral pressuporia que essa discriminação, que esse gesto de não dar oportunidade ao candidato que apresentar um piercing ou uma tatuagem fosse do conhecimento de terceiros. Porque normalmente a entrevista se dá entre duas pessoas. E se isso não é levado a público, não tem uma repercussão fora desse momento, como vai provar o dano moral? A dificuldade, como a doutora disse, em todos os aspectos, até na parte criminal, né, de se comprovar que a intenção da pessoa, do futuro empregador, por exemplo, é de discriminar ou não aceitar aquele cidadão para o emprego em razão desse fator. É uma prova difícil de se provar, mas em tese pode se caracterizar, né? E imagine-se também uma pessoa que use um alargador, um piercing, que venha exercer uma função de policial militar, que tenha que fazer o policiamento ostensivo, a contenção de pessoas. Ela corre o risco de que, ao separar uma briga ou conter um brigão, ele puxe aquele piercing, enfie o dedo no alargador e cause uma lesão muito grave. Então,
temos esses aspectos também que devem ser levados em consideração. Um exemplo bem próximo é esse. Os jogadores costumam usar brincos, piercing, etc., mas há jogos, dependendo da organização, se é internacional ou não, em alguns campeonatos eles exigem que tirem o acessório para jogar em campo. Depende disso, quando é mais rigoroso ou não. Por isso mas que é uma atitude válida nesse caso, para preservar a segurança até do colega. Da própria pessoa. Vai depender do caso concreto, né? Então é difícil nós falarmos genericamente que qualquer não aceitação da pessoa para determinado emprego se considere ou se caracterize uma discriminação. Ok. A gente então vai fazer um breve intervalo, nós teremos mais uma pergunta e nós vamos fazer um breve intervalo porque já foi respondida essa pergunta do espectador. Voltamos em seguida.